Pessoal, agora a gente vai falar sobre os lipídios, que também são conhecidos como gorduras e óleos, tá? Eles são insolúveis em água, ou seja, não se misturam com a água, né? Se você pegar o óleo de cozinha e misturar com a água num copo, na verdade eles não vão se misturar, tá? Função dos lipídios, reserva energética, né? Ou seja, acúmulo de energia. Os lipídios compõem membrana, vão formar membranas celulares, né, das nossas células e também vários tecidos nossos. Tem a função de isolante térmico e proteção. Então, a pessoa que tem uma camada de gordura maior, ela não sente tanto frio, né? Então, a gordura, ela protege, ela tem a função de isolante térmico, ela protege contra as baixas temperaturas. E também proteção contra impactos, né? Então, os órgãos internos ficam protegidos por essa camada de gordura, tá? Também ajudam na absorção de vitaminas. Os lipídios são encontrados em alimentos geralmente de origem animal e também em alguns de origem vegetal. Citei exemplos aqui. Carne, né? Geralmente tem gordura, principalmente o bacon, né? Um exemplo disso. Leite, ovos. Nós temos aqui também o abacate e o coco, são um dos principais alimentos que contém lipídios, tá? Os lipídios, eles são divididos em glicerídeos ou ácidos graxos, tá? Aí nós vamos ter de dois tipos, o insaturado, né, que ele fica líquido na temperatura ambiente, né? Como, por exemplo, o óleo de cozinha mesmo, tá? E nós temos a gordura saturada, que ela fica sólida em temperatura ambiente, né? Como, por exemplo, o bacon, né? O bacon que tem aquela camada de gordura, né? Ou a própria carne, que você compra carne bovina, né? Ela tem aquela capa, aquela camada de gordura que fica sólida, tá? É um tipo de lipídio. Outro tipo é o cerídeo, né? Ou seja, ceras, né? A cera de ouvido, a cera de abelha e a cera dos frutos, né? Que impermeabiliza os frutos também está presente no cacto, por exemplo, para evitar a perda de água, né? Então, é um tipo de lipídio, certo? Os esteroides, eles vão constituir os hormônios sexuais, que vão dar as características, né, do homem ou características da mulher, tá? Também vão compor a vitamina D e também vão compor os esteróides, ou seja, vão formar o colesterol, tá? Então, o colesterol é um tipo de gordura, um tipo de lipídio, tá? O colesterol, ele é produzido no nosso organismo, ele é produzido lá no fígado, tá? Mas ele também pode ser ingerido através de alimentos, tá? Então, preste atenção. Nós temos dois tipos de colesterol no nosso organismo, que a gente chama de LDL, que é o colesterol ruim, tá? E o HDL, que é o colesterol bom. Geralmente, um controla o outro no nosso organismo. Quando a gente ingere grande quantidade desse colesterol ruim, né, principalmente carne gorda, né, o que acontece? Acontece o entupimento das veias, né, o que a gente chama de aterosclerose, né, então as veias se entopem e para de... O colesterol bom tem a função de limpar as veias, é como se ela viesse limpando o acúmulo que foi deixado pelo colesterol ruim. Só que quando você tem um desequilíbrio, quando você ingeriu grande quantidade de carne, gordura, né? Esse colesterol bom que você tem nas suas veias, ele não dá conta de fazer o serviço, né? Então, o que acontece? O entupimento das veias, aterosclerose, que pode gerar outros problemas, né, de saúde, tá? Como, por exemplo, infarto, dentre outros, tá? Um tipo também de lipídio é o fosfolipídio, tá? Que é esse carinha aqui que eu desenhei. São moléculas que vão formar as membranas das nossas células, tá? Então, ele é composto por uma cabeça e uma cauda, sendo que a cabeça é uma parte polar hidrofílica, ou seja, se liga à água, e tem a cauda, que é uma parte apolar hidrofóbica, que não se liga à água. Então, esse carinha aqui, o fosfolipídio, ele está presente na membrana celular para limitar,
né? O que é externo e o que é interno. O que tem que ficar fora e o que tem que ficar dentro da célula, tá? A membrana das nossas células é composta de vários desses carinhas aqui, tá? Eu fiz um comparativo aqui, ó. 1 grama de lipídio libera 9 quilocalorias no nosso organismo, tá? E 1 grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Então, você que se alimenta de muita gordura, muito óleo, toma cuidado, porque essa alimentação com excesso de caloria, o que vai acontecer? Essa gordura vai ficar armazenada, vai formar aquele pneuzinho que a gente chama, tá? Quanto mais atividade você fazer, mais caloria você vai precisar ingerir. Só que se você ingere muito mais do que você precisa, o corpo vai entender que está sobrando, ele vai acumular. Então, se você ingerir carboidratos, geralmente são de origem vegetal, né? A quantidade de calorias vai ser menor, o seu organismo não vai ter tanto excesso de caloria, vai ser mais difícil ele armazenar. Agora, se você é acostumado a ingerir muito lipídio, muita gordura, automaticamente o corpo vai entender que está em excesso e vai armazenar gordura, certo? Essa foi a revisão de hoje.